Boa noite! Estamos ao vivo! Sejam bem-vindos à nossa quarta-feira para a gente poder conversar sobre cães, ouvir sobre cães, melhorar o relacionamento, as coisas que a gente oferece para os cães, entender quais as melhores formas, como que a gente pode ajudar, incentivar, incluir esse cãozinho dentro da nossa sociedade e principalmente dentro da nossa família. A nossa família não deixa de ser uma mini sociedade ali para o nosso cão. Se nem dentro dessa mini sociedade ele consegue entender tudo o que acontece, consegue realizar, ficar tranquilo, saber como se comportar, que dirá fora quando você ampliar essa sociedade, esse universo do seu cão, que é esse o nosso objetivo. É sempre fazer com que o cão esteja cada vez mais melhor atendido, melhor suprido dentro da nossa sociedade. Porque é isso que a gente faz quando a gente traz um cão para viver com a gente. E o primeiro passo, eu sempre acredito, que é que nós, as pessoas, entendam o que precisa ser feito. Conheçam as linguagens caninas, as necessidades caninas e de que forma oferecer. Qual é a melhor forma de oferecer isso para o cão? É desse jeito que a gente consegue incluir o nosso cão dentro da nossa vida, dentro da nossa sociedade, dentro da nossa família. E aí sim podemos nos considerar as pessoas melhores amigas dos cães. E nunca imaginar o contrário, que o cão precisa ser nosso amigo independente do que aconteça. Só pelo simples fato de estar dentro da nossa casa, ele precisa ser grato a nós. Então é que nós que precisamos assumir esse papel e garantir que nós sejamos aquela pessoa que o cão vê como a melhor amiga dele. É isso que a gente precisa entender e modificar. E para isso que toda quarta-feira estamos aqui, estou aqui, para poder a gente conversar um pouquinho sobre isso, abrir um pouco a nossa mente, modificar alguns conceitos, reafirmar alguns outros, para que você possa decidir o que você vai fazer para melhorar a qualidade de vida do cãozinho que você tem na sua vida ou do cãozinho que você vai trazer para a sua vida. Então sejam todos bem-vindos. Enquanto a gente vai começando, queria lembrar que essa live eu sempre trago temas que eu observo no dia a dia. E cada dia é um tema diferente. Eu busco sempre variar os temas para que a gente possa expandir esse conhecimento da melhor forma possível e conseguir atender os nossos cães como eles merecem. E a live de hoje vai falar sobre alimentação. Ela vai falar sobre os cães que comem muito. Será que eles comem muito? Eles precisam comer muito? Será que é normal o cão ser esfomeado? Uma das coisas que eu sempre gosto de começar levantando algumas questões que tem a ver com a live, enquanto o pessoal vai entrando aí para que você possa se ambientar também a nossa live. E uma das coisas que eu separei para falar são coisas que eu vivi, né? Que eu convivi, apesar de ouvir muita gente falar também, e ter muitas pessoas que têm cães falam a mesma coisa. Isso é uma experiência que eu vivi também, que era com o Scooby que era um Beagle, e foi muito normal quando eu comecei a trabalhar com adestramento. Existe uma grande lacuna aqui de tempo, quando eu comecei a trabalhar com adestramento, mas eu lembrei de coisas que aconteciam com o Scooby. E uma das coisas que me falaram foi que Beagle era... Agora não vou lembrar se era muito difícil ou se era impossível de adestrar um Beagle, porque o Beagle era muito esfomeado, ele só queria saber de comer. Então é muito comum a gente às vezes rotular alguns cães, algumas raças, alguns portes físicos com a quantidade de comida que esses cães comem. Será que tem a ver? Será que alguma coisa faz sentido? Pode ter certeza, eu sempre digo aqui que todas essas informações que a gente ouve, elas possuem algum fundinho de verdade. Para alguma pessoa isso foi verdadeiro, para alguém isso deu certo, funcionou dessa forma, era assim que ele convivia com os cães. Então a gente acaba existindo essas situações, mas será que elas são a verdade? Será que elas são aquilo que a gente deve e precisa escolher para o nosso cãozinho, para a nossa vida? Então rotular um cão de esfomeado, será que a gente está falando muito mais do cão? Ou será que a gente está falando daquilo que a gente oferece para o cão? Será que o cão chegou nesse ponto porque a gente não soube oferecer mais nada? Ou porque a forma como a gente ensinou ele a comer foi desse jeito? Então acho que é muito importante a gente sempre olhar por esses lados, tirar um pouco o peso dessa responsabilidade dos cães, afinal de contas, fomos nós que inserimos ele aqui. Todos os comportamentos que esse cão tem, toda a forma como ele vive, é um reflexo daquilo que a gente ofereceu e apresentou para ele. E não que seja uma coisa que você fez por mal. Você fez porque você sabia. Você só sabia isso, só conhecia essa forma. Então, quanto mais essas informações vão se perpetuando, fica mais difícil para que as pessoas tomem a atitude de fazer as coisas diferente, de melhorar, porque cai na armadilha de acreditar que é sempre assim. Então, os cães
alguns específicos são esfomeados. Eles vão comer rápido. Essa história de, nossa, o cão come muito rápido. Eu vejo alguns vídeos que sempre mostram cães se alimentando, ou cães que rasgaram o saco da ração e comeram tudo que tinha ali dentro, a barriga tá grande, ou quando libera o cão para comer, ele vem desesperado, come a ração dele, pega a ração do outro. Várias situações envolvendo essa alimentação dos cães, a forma como esses cães percebem esse alimento. E é sobre isso que eu quero falar aqui hoje. Quero que a gente entenda um pouco melhor esse momento da alimentação do cão e quais são os reflexos para a vida do cão, baseado única e simplesmente nesse momento da alimentação. A live de hoje chama Comendo Até Dizer Chega. É um termo que eu acho que a gente ouve, pelo menos eu já ouvi, que é quando come sem parar. Não importa quantas vezes por dia, a quantidade vai sempre comer. Vai comer demais. Então essa é a live de hoje. Boa noite a todos. Eu vou colocar e já vou deixar aqui a pergunta do dia, que é para que vocês possam dar a opinião de vocês também. E aos poucos aqui, conforme a live for acontecendo, eu vou olhando as opiniões de vocês e também dando a minha opinião para que a gente possa conversar. E a pergunta de hoje é: o que você faria para o cão ter apetite? Qual estratégia você utilizaria? O que você faria? Independente se você tem esse conhecimento ou não, se você tem um cão ou não, às vezes quando a gente tem um cão, a gente se baseia única e exclusivamente naquilo que a gente faz. E será que não existe uma outra forma? O que você faria então para o cão ter apetite? Dê sua opinião aqui, de preferência na interrogação, que daqui a pouquinho eu vou falar sobre isso. Eu puxo aqui as opiniões de vocês para a gente conversar e entender um pouco melhor essa questão também do apetite. Será que tem a ver com a alimentação? É importante para a alimentação? Qual é a importância do apetite para a alimentação? Então vamos lá, começando, boa noite oficialmente a todos, boa noite, olá, 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 vários olás. A primeira pergunta que eu deixei aqui para a gente já começar pensando nesse tema é: os cães comem muito? Essa foi a primeira pergunta que eu fiz, e aí falando numa questão de quantidade. Será que os cães comem muito? Será que eles deveriam comer menos, ou será que eles deveriam comer mais? Quando a gente fala de cães, e cães, principalmente os cães que a gente trouxe para viver com a gente, nós estamos falando de uma questão de sobrevivência. É você oferecer coisas para o cão que garantam a sobrevivência do cão. E a alimentação, ela está diretamente ligada com a sobrevivência. Então o cão vai se alimentar obrigatoriamente, ele precisa se alimentar para sobreviver. Vamos entender, inclusive, que existem algumas outras situações aí de não ter a ver com sobrevivência. Porém, o fato de a alimentação ser algo que garante a sobrevivência do cão, isso é algo que o cão sempre vai buscar. É algo que sempre estará presente no dia a dia do cão, é ele se alimentar, é ele comer alguma coisa. E quanto maior for o acesso desse cão para a comida, menos esse cão pode comer. Quanto mais recurso disponível esse cão tiver, pode ser que ele coma cada vez menos. Quanto menos recurso, ou com menos momentos ele tiver de acesso a esse recurso, ele vai se alimentar mais. Justamente pela falta desse recurso, pela possibilidade de não conseguir novamente esse recurso. Então tudo depende muito da forma como é a rotina desse cão, considerando a alimentação. E se única e exclusivamente a atividade que esse cão tem no dia a dia é o momento da alimentação, ele vai usar esse momento. É o único momento que ele conhece, ele vai se alimentar, ele vai participar, ele vai querer comer. Então o fato do cão comer muito tem muito a ver com a forma como a vida desse cão se desenvolve. Como é a rotina desse cão, quais são os outros tipos de atividade que esse cão tem, como ele entende aquela comida, qual é o significado dessa comida para ele. Se não, é muito comum, infelizmente, na sociedade de hoje, a maioria dos cães serem cães que comem muito, porque as pessoas oferecem só esse tipo de atividade para o cão. É isso que o cão tem no dia a dia dele, é o momento da alimentação. Fora isso, o cão não faz nada. Então é importante a gente entender que talvez o fato do cão se alimentar muito ou comer muito é porque essa é a única atividade que ele conhece ou realiza com maior frequência. É legal a gente pensar já se realmente, será que a gente faz isso? Será que eu faria isso? Só oferecer o momento da alimentação para o meu cão? E como é algo que remete à sobrevivência do cão, é muito comum que o cão vá querer fazer isso, participar desse momento e procurar alimento o tempo inteiro, para sobreviver. A segunda é: todo cão come ração?
Quando a gente pensa no universo que a gente tem hoje dos cães, nós temos o universo das alimentações preparadas, alimentações industrializadas, que é a famosa ração, que são alimentos preparados especificamente para cães, com os nutrientes que os cães precisam, pensado para que o cão possa ter uma vida saudável com relação à nutrição, com todos esses ingredientes, esses nutritivos, esses nutrientes que o cão precisa. Então, por que será que ainda existem cães que não comem ração? Será que é porque o cão não gosta da ração? Será porque aquela ração tem um sabor ruim? Será que é porque o cão come demais? Todas essas questões a gente precisa levantar e entender que a ração, especificamente, ela tende a ser um alimento que vai suprir necessidades do cão, que vai atender essas necessidades, deixar com esses nutrientes atendidos. O fato desse cão não comer essa ração provavelmente tem a ver com uma questão da forma como essa ração é oferecida para esse cão. O acesso que esse cão tem por essa alimentação. É muito comum que os cães às vezes parem de comer não só a ração, mas aqui estamos falando especificamente de ração, os cães parem de comer uma comida que ele já estava acostumado a comer, que ele comia normalmente, diariamente. Quando isso acontece, na maioria das vezes, é porque houve alguma mudança na rotina do cão, onde essa alimentação deixou de ser tão valiosa para o cão, tão importante para o cão, ou pelo fato dela estar sempre ali disponível. Essa é uma das coisas que eu sempre gosto de dizer para todo mundo, que quando a gente deixa algo para o cão disponível 24 horas, ou o tempo inteiro que for ali, é muito comum que essa alimentação tanto perca o valor, porque o cão vai ter acesso o tempo inteiro, então pode ser que ele não vá, prefira fazer outras coisas, porque essa alimentação não tem essa oportunidade para ele. Ele não vê essa necessidade de eu preciso comer agora, porque senão depois esse alimento não estará aí. E fora o fato de começar a perder a qualidade desse alimento. O alimento, quando ele é feito para que seja ingerido fresco, no momento de que foi oferecido para o cão. Então a gente precisa ter uma rotina de alimentação, garantir que essa alimentação esteja sempre fresca, para que mantenha as propriedades com que ela foi desenvolvida, para que os nutrientes continuem ali. Quando o cão come a ração, estamos falando da ração, ele vai lá no pote, e aí você pôs indiscriminadamente a quantidade, uma quantidade acima do que o cão estaria pronto para comer, e aí ele come algumas ali, um pouquinho que ele come, que seria o suficiente para ele, e aí ele sai. Quando ele saiu, tudo que ele mexeu ali, tanto a respiração dele que foi ali, a boca dele que foi ali, a saliva dele, já vai começar a deteriorar aquela alimentação que está ali, aquela ração. Mesmo que seja uma natural, mas a ração mais ainda. E aí ela vai ficando ali e vai perdendo todas as qualidades, todos os nutrientes, toda a qualidade daquela comida vai indo embora. E aí o cão começa também a perder o interesse por causa disso. Porque é uma ração que já não oferece tantos nutritivos para o cão. Ele começa a perceber que aquele alimento ali não tem tantas propriedades nutricionais porque elas já foram destruídas pela saliva, pela respiração, pelo próprio contato com o ar. Mas o ideal é que todo cão coma a ração. A ração é como se fosse o suplemento alimentar, não sei se é esse o termo, mas ele possui todos os nutrientes que o cão necessita. Então é importante que dentro de uma dieta de um cão exista uma ração. A não ser que você opte por um outro tipo de alimentação, a ração é importante que ela exista por ter a maioria desses nutrientes dentro da quantidade ideal que vai fazer bem para o cão. Por isso que nós temos as divisões por idade, por peso do cão, por porte do cão, para atender justamente essas necessidades. Então é importante que o cão coma, sim, a ração como uma parte nutritiva do dia a dia dele, para atender essas necessidades nutricionais. Se você conhece outro tipo de alimentação, pode colocar aí para a gente discutir sobre isso. E vamos para a próxima pergunta. Enquanto isso, se você quiser colocar a sua opinião aqui sobre a pergunta de hoje, que é o que você faria para o cão ter apetite? Que estratégia você utilizaria para que seu cão tivesse apetite, ou para que um cão tivesse apetite? Coloca aqui na interrogação, que daqui a pouquinho eu puxo aqui essas respostas para a gente conversar mais sobre isso. E aí, e aí, Elô Marino? Prazer, que bom, saudades de você também. Seja bem-vinda. A próxima pergunta é: se o cão não comer a ração,
o que você vai fazer? E aí eu coloquei 3 situações aqui, o que você poderia fazer para que o cão comesse a ração. Misturar alguma coisa junto, trocar a ração, ou trocar o tipo de alimentação que você vai oferecer para o seu cão. Vou falar um pouco aqui de cada um, mas elas vão acabar se misturando ali, porque tem uma coisa muito a ver com a outra. Uma tem muito a ver com a outra, porque estamos falando aqui de alimentação e de apetite do cão para comer. Tem até a ver com essa pergunta que vocês vão responder agora, daqui a pouco. A primeira situação, se o cão não comer a ração, eu vou misturar alguma coisa junto. Então imagina que existe ali esse alimento do cão, e aí ele parou de comer por qualquer que seja motivo, diminuiu a quantidade que ele estava comendo, e aí são milhares ou muitas situações para que o cão comece a perder o interesse. Inclusive eu falei um pouquinho agora há pouco. Aí você mistura uma coisa que é diferente, que você colocou ali, que está fresca, porque quando você mistura, você vai lá, pega uma coisa, abre, puxa de algum lugar, sei lá, mistura e põe ali para o cão comer. Nesse momento, isso ficou atrativo para o cão. Ele percebeu que está interessante, que vale a pena ele ir naquilo, porque ele percebe as propriedades nutricionais, o frescor daquilo, o cheiro, isso aí, lógico, tudo tem a ver com a alimentação do cão. E aí ele vai lá e come essa ração. Pode ser que ele coma a ração junto, pode ser que ele coma só aquilo que está misturado e deixe a ração. Então aí vamos entender o que está acontecendo nesse momento. O cão perdeu o interesse pela ração, por qualquer motivo que seja, e aí você foi lá e acrescentou uma coisa. Ou seja, na cabeça do cão, ele deixou de comer aquilo que estava disponível, que era a ração, uma coisa que ele já conhecia, e esperou até que você inserisse uma coisa nova ali. Uma coisa melhor, você mexesse, misturasse e colocasse para ele. Nesse momento, a gente pode começar a desenvolver no cão o seguinte comportamento, de ele nunca comer o que você coloca para ele, porque você vai acrescentar alguma coisa. Porque você vai mexer e colocar uma coisa diferente. Então pode existir um momento onde você mistura alguma coisa, uma coisa que você começou a misturar, e o cão começou a comer. Aí você continua fazendo esse processo, pega a ração que está ali, que o cão não está comendo, aí mistura, aí ele vem e come. Aí você começa a repetir esse processo até o ponto que o cão começa a parar também de comer aquela mistura que você está fazendo. Aí você vem e começa a trocar, começa a colocar outras coisas. Vai chegar um momento em que o cão não vai comer mais nada, porque ele vai ficar sempre esperando que você acrescente alguma coisa diferente, que você mexa naquilo, que você insira alguma coisa. Então você pode transformar o cão naquele cão que não come nada. Vai parar de comer. Então é perigoso quando a gente mistura coisas com alimento que já existe ali, porque pode desenvolver esse tipo de comportamento no cão e o cão simplesmente parar de comer. A segunda situação, trocar a ração. Se a gente troca o tipo de ração que a gente oferece para o cão, só que a gente mantém os mesmos hábitos, a mesma rotina, a mesma forma que a gente estava oferecendo isso para o cão não vai comer a ração do mesmo jeito. O cão pode comer da primeira vez, porque você obrigatoriamente vai fazer eu vou considerar como uma festa, mas você vai fazer um evento, você vai falar, opa, olha a ração nova, você vai chamar o seu cão, você vai abrir o saco, sei lá, eu estou pintando um cenário. Você vai colocar no pote, aí você vai oferecer para ele, vai chamar ele, você vai oferecer fresco aquilo para ele. Então pode ser que nessa primeira até ele coma. E venha e você acredite que, olha, valeu a pena eu trocar essa ração. Só que aí você não modificou nada na rotina, você volta a deixar aquela ração para o cão comer ali, ó, coloca e deixa, não tem uma rotina, o seu cão está sem apetite. Uma hora ele vai parar também. E aí você vai querer trocar novamente essa ração. E aí vai entrar no mesmo processo de sempre estar trocando as coisas até chegar a um ponto que não adianta mais trocar, porque para o cão não faz diferença. Então tem que tomar cuidado quando a gente também pensa em trocar a ração porque o cão parou de comer. E a terceira situação, trocar a alimentação. Essa para mim é uma das melhores situações se a gente for imaginar que a gente não vai mudar a rotina. A gente só está mudando a alimentação. Ou a gente está misturando alguma coisa, ou a gente está colocando uma ração diferente. Quando você troca a alimentação, e aí a gente tem algumas opções de alimentação. A ração ela é considerada como a alimentação seca, porque ela está ali os grãozinhos, você oferece, está tudo bem. Aí nós temos também as alimentações naturais, que são de ingredientes naturais, coisas que a gente come também, grãos, carnes, proteínas, são coisas que são alimentos nossos também. Nesse momento, quando você opta, fora outras também que são mistas, existem vários tipos de dietas para os cães, mas quando você
sai da ração, automaticamente você se coloca na obrigação de preparar, de fazer esse momento acontecer. Porque quando é uma alimentação mais natural, você corre o risco de se estragar. Na nossa cabeça é mais óbvio a gente imaginar uma alimentação natural estragando do que uma ração. Então a ração a gente deixa e ela vai ficando ruim. A alimentação natural, você vai criar uma rotina, você vai preparar, você vai oferecer, você vai tirar quando o seu cão parar de comer. Então você vai criar uma situação para que o cão tenha um momento de alimentação, para que ele se alimente naquele momento. Você viu que em nenhum momento aqui eu falei de ser mais gostoso, de ser mais atrativo, eu só falei de você criar uma situação, de você participar e ajudar o seu cão a ter essa rotina desenvolvida, a saber a hora de comer, a querer se alimentar. Então eu acredito, Beto, que dessas situações aqui, das 3 que eu coloquei, a melhor seria você trocar o tipo de alimentação. Porque aí você vai se condicionar a olhar com mais carinho para essa alimentação. E isso automaticamente vai fazer o seu cão também se alimentar melhor. Não sei se vocês acreditam nisso, se vocês fariam isso, mas coloquem aí a opinião de vocês. Agora a pergunta do dia. A pergunta do dia, o que você faria para o cão ter apetite? Eu vou ver a opinião de vocês e também vou dar as minhas opiniões, óbvio. Tá, eu vou escolher aqui, ó. Eu pulei algumas porque não fazia muito sentido a resposta, pelo menos para mim. E aí eu puxei essa daqui, ó. O que você faria para o cão ter apetite? Atividade física. É interessante a gente imaginar que para o cão querer se alimentar, ele precisa, primeiro de tudo, precisar se alimentar. Aí a gente volta até naquela questão da quantidade, né? O cão comer muito. Será que existe uma rotina que permita e que possibilite ou que seja necessário o cão comer bastante? Então, quando a gente fala de atividade física, automaticamente estamos falando de gasto energético. Estamos falando de consumir esses nutrientes, essa energia que o cão adquire através da alimentação. Então, se o cão pratica uma atividade física, automaticamente ele vai querer se alimentar mais. Ele vai precisar se alimentar mais. Então, quando você faz atividade física, pode ser que o cão se alimente mais. Só que, se você não colocar uma rotina de alimentação para o cão vai comer simplesmente por necessidade. Talvez não que ele goste e queira esse momento. É aquela hora da sobrevivência. Como eu falei no começo, quando você deixa a ração ou o alimento disponível ali para o cão, ele só vai mordiscar ou comer ali quando ele perceber que ele precisa daquilo para sobreviver. Ou seja, vai ser a última opção dele vai ser ir lá e comer isso. Quando a gente trabalha com atividade física para desenvolver apetite no cão, a gente só está desenvolvendo a necessidade de se alimentar por uma questão de sobrevivência, porque gastou bastante energia, gastou energia, vou deixar como energia. E ele se viu na obrigação, na necessidade por sobrevivência de ingerir alimento, de se alimentar, de beber água. É a mesma coisa que acontece. Porém, se é uma rotina que você cria, o cão vai se alimentar mais e melhor. Porém, talvez isso não desenvolva apetite. O cão gostar de comer, querer comer, entender esse momento como um momento importante do dia, uma interação saudável, um momento que ele precisa valorizar, é só pelo fato de estar necessitando para a sobrevivência se alimentar. Então, mas é uma das situações que é importante, inclusive precisa existir no dia a dia do cão, a atividade física. De uma forma moderada, dentro da capacidade física do cão, sempre supervisionada. A alimentação pós isso também tem que ser feito supervisionado para que o cão não fique comendo desesperadamente. Isso pode acarretar sim, mas a atividade física eu acho que é uma das formas de você garantir que seu cão se alimente. Você gastar aquilo que ele ingeriu da outra vez para que ele possa precisar ingerir novamente mais alimentos. Eu vou dar minha opinião também. Eu coloquei algumas e aí deixa eu escolher uma aqui que faz sentido agora. Eu tinha colocado aqui... eu vou pegar essa situação aqui, que já é uma situação um pouco mais olhando com olhos profissionais. Para o cão ter apetite, eu vou colocar desafios na alimentação desse cão. Eu vou fazer com que esse cão valorize esse alimento. A partir do momento que ele começa a valorizar e lutar por aquilo, se esforçar para que ele consiga aquilo, ele começa a ter apetite, ele quer aquilo. Ele precisa daquilo, ele se esforçou para aquilo. Ele vai recolher essa recompensa de uma forma muito prazerosa e vai querer fazer isso sempre.
porque é uma atividade que dá prazer para o cão, que traz benefícios para o cão. Então imagina que quando a gente coloca no dia a dia do cão desafios para que ele possa se alimentar, não simplesmente uma comida ali exposta para ele ou colocada num pote de toda de uma vez só, a gente criar um desafio. A gente criar uma situação para que o cão possa ali, trabalhar, pensar, se exercitar, para poder exercitar a mente, para poder se alimentar. Quando você faz isso, automaticamente você torna esse momento um momento muito prazeroso para o cão. E ele não vai ver a hora de repetir novamente. Ele quer novamente participar daquilo. Ele quer ter aquele alimento, ele quer comer aquilo, ele quer pegar aquilo, colocar na boca. Então é o apetite do cão que está sendo desenvolvido nesse momento. É a vontade dele de se alimentar, de participar desse momento. Ele vai começar a valorizar isso, essa alimentação, e isso vai fazer com que ele pense nisso que está sendo ingerido, de valorizar aquilo que ele comeu, fazer com que o organismo trabalhe melhor na digestão desse alimento, inclusive vai até comer menos, porque ele vai digerir melhor todo esse alimento que ele está ingerindo. Então é importante que quando a gente vá fazer para que o cão tenha apetite, para tentar desenvolver um apetite no cão, é a gente colocar desafios. É a gente fazer com que o cão participe de alguma coisa, realize algum comando, faça alguma atividade para poder conseguir o alimento, para que ele mesmo busque alimentos, para que ele pense. Isso é um desafio que a gente coloca para o cão. Sempre dentro da capacidade do cão, para que ele consiga realizar, para que ele consiga ter acesso a essa recompensa. É uma coisa que ele vai querer fazer. Quando a gente fala dessa alimentação e dessa forma de trabalhar com o apetite, a gente fala de janela de oportunidade. Os cães, eles precisam encontrar no dia a dia dele janelas de oportunidade, que é você existir um momento onde aquilo está disponível. É aquela janela onde o alimento vai estar disponível. Então, nesse momento, é a hora que o cão vai se dispor a isso, vai se envolver, vai participar, vai querer isso. Isso é um desenvolvimento de apetite. Então, quando a gente fala de como desenvolver apetite do cão, é importante que a gente sempre pense também em desafios para a gente colocar durante essa alimentação do cão. Não sei se vocês tinham pensado sobre isso também, se você faria ou imaginar um desafio que você possa colocar aqui para o cão se alimentar. Podem colocar aí. E aí eu vou falando de alimentação, de comer demais, é legal que a gente pense em falar daqueles cães que roubam comida. E aí a gente entra num conceito de autocontrole. Quando a gente tem um cão que não possui um autocontrole, o que eu quero dizer com isso? É aquele cão que, a hora que o instinto dele aparece, ele não consegue resistir. Ele simplesmente não tem ferramentas, não tem desenvolvimento intelectual e cognitivo para desviar esse instinto dele, para poder se controlar diante desse instinto, para poder abaixar um pouco essa excitação. A partir desse momento, a qualquer comida que o cão ver ou tiver acesso, ele vai abocanhar. Lembra da questão da sobrevivência? A comida é sinônimo de sobrevivência. Então, quando ele vê uma outra alimentação, alguma coisa caindo no chão, ele vai lá e automaticamente ele vai pegar. Isso é uma questão de falta de autocontrole do cão. É um cão que está completamente descontrolado, que não consegue controlar as próprias emoções. E não é para isso. E quando eu falo isso, às vezes a gente pensa que é o instinto do cão. Mas quando a gente traz um cão para viver na sociedade, a gente precisa, primeiro de tudo, suprir essas necessidades para garantir que o cão não precise estar cedendo aos instintos. Os instintos, eles servem para poder garantir sobrevivência. Se a gente está garantindo a sobrevivência do cão, automaticamente esse cão vai começar a conseguir resistir aos instintos. Porque existe uma rotina, ele sabe quando as coisas acontecem, ele sabe que ele tem acesso à alimentação, ele está bem alimentado. Olha como é importante a gente pensar dessa forma quando a gente fala dos cães. E você desenvolver autocontrole no cão é uma garantia de segurança para o cão. Porque ele não vai sair por aí pegando tudo que cai no chão, na rua, fora de casa, e em casa também, coisas que de repente não são de se comer, só pelo simples fato de isso ser uma questão de sobrevivência. De ele entender isso como um comportamento que ele precisa ter para garantir sobrevivência e ter acesso à comida. A partir do momento que ele faz isso com a primeira comida que caiu no chão, ele vai entender que é dessa forma que ele tem acesso a esse tipo de comida. E olha, se você está comendo uma comida, você pessoa, essa comida, ela está fresca, ela está boa, ela está com as propriedades nutricionais dela. Então, se cair no chão e o seu cão comer, aquilo está a todo vapor para o cão. Aquilo está no top do top, porque é fresco demais, tem todas as propriedades, é saboroso.
Então olha que importante a gente garantir que o nosso cão consiga ter autocontrole para essas situações. Senão elas vão continuar se repetindo e isso vai ser bem perigoso para a saúde do seu cão. E de qualquer outro cão. Enquanto isso, podem dar a opinião de vocês com relação à pergunta de hoje. O que você faria para o cão ter apetite? Qual estratégia você utilizaria? Quais as suas opções? E aí coloca aqui na interrogação, que daqui a pouco eu já olho mais uma vez para isso. Enquanto isso, continuando aqui com as nossas perguntas. Existe uma alimentação ideal para todos os cães? Acho que essa pergunta aqui é mais baseada em se existe uma alimentação padrão. Uma coisa que se fala, ó, isso aqui todo cão vai comer e vai fazer bem para o cão. Não. Não existe um alimento ideal para todos os cães. O que precisa existir? Um momento de alimentação ideal para todos os cães. Para garantir que esse cão queira comer, que esse cão goste de se alimentar, que esse cão tenha apetite. A partir desse momento, toda e qualquer alimentação vai ser a ideal para o seu cão. Toda alimentação vai ser a ideal. Ele vai gostar de comer, ele vai estar nutrido. E aí, óbvio, existem algumas diferenças, né, para cada cão. Às vezes, algum problema de saúde que o cão tenha. Porém, a alimentação ideal, ela está baseada em o seu cão gostar de comer, o seu cão se alimentar bem e estar com a saúde em dia. Isso é uma alimentação ideal. A partir desse momento, não vai fazer diferença se é uma ração com alguma coisa, se é uma alimentação natural, se é uma alimentação mista, se é comida de humano, não vai fazer diferença nenhuma. Desde que todos esses critérios estejam atendidos, essa é a alimentação ideal. É você criar essa alimentação como um evento, como um momento na vida do seu cão. É isso que precisa ser o ideal quando a gente fala de alimentação. É olhar para o seu cão, ver se ele está disposto, se ele tem energia, se ele gosta de comer, se ele participa das outras atividades do dia a dia numa boa, se ele descansa bem. É isso que a gente vai considerar como uma alimentação ideal para o cão. E aí ela vai ser qualquer coisa, qualquer tipo, para qualquer cão. Vai depender muito da sua rotina, do que você pode oferecer, do que você quer oferecer para o seu cão. É você olhar com carinho para esse momento da alimentação. Aí sim existe uma alimentação ideal. É você criar essa situação e garantir que o seu cão goste, tenha prazer, esteja bem alimentado com seus nutrientes supridos. É isso que a gente precisa entender como alimentação ideal para um cão. Não sei se vocês acreditam nisso, de que não necessariamente uma alimentação ideal ela é a melhor comida mais nutritiva que o cão pode comer. Depende muito do tipo do cão, qual é a atividade física que ele faz, o que você pode oferecer. Agora, quando você consegue transformar o momento da alimentação nesse cenário todo que eu falei aqui, aí sempre será a alimentação ideal para o seu cão. A alimentação vai muito além daquilo efetivamente que o cão come. Vai muito além disso. Segundo, mais uma. Qual a melhor forma do cão se alimentar? Agora que a gente já falou bastante aqui sobre isso, aqui falando de cão que come muito, como a gente faz para dar alimentação para o cão, fica mais fácil da gente entender essa questão. Mas eu coloquei aqui 3 situações para a gente conversar também. Eu coloquei que a melhor forma do cão se alimentar é sozinho. A segunda é junto com você. E a terceira é com outro cão. É muito comum a gente considerar que os cães precisam se alimentar em locais separados, para que não exista briga. Eu falo isso como uma coisa comum, que não deveria ser normal, mas que é uma coisa que as pessoas acabam fazendo. Por quê? Se o seu cão considerou, eu falei lá no começo isso, que é como funciona atualmente a sociedade. Se o seu cão considerou que a alimentação dele é uma questão de sobrevivência dele, se você colocar um outro cão ali do lado dele, automaticamente isso não vai dar certo. Eles vão brigar por essa comida, eles não vão deixar que o outro tenha acesso à comida, porque é uma luta por sobrevivência. Só que isso é a coisa mais errada que a gente faz. Por isso que eu falei lá no começo que hoje, infelizmente, ainda é assim. Os cães entendem a alimentação como sobrevivência. Ele só vai comer aquela hora aquilo que ele está ali disponível para poder sobreviver. Quando esse cão come sozinho, a tendência dele é que ele se alimente bem, porque ele está ali sozinho, numa boa, desde que ele tenha essa habilidade, que ele consiga ter independência para ficar longe de você nesse momento,
Existem muitos cães que não comem se a pessoa não está próximo, se a pessoa não está em casa. O cão não se alimenta. Isso acontece com muita frequência. Então é importante a gente entender que o cão tem essa independência para se alimentar sozinho. É uma das formas do cão se alimentar, porém, ele nunca vai saber compartilhar esse momento. Ele vai sempre acreditar que aquela alimentação ele precisa estar sozinho para se alimentar. Senão qualquer outra coisa que se aproximar, ele pode entender como um risco, como algo que vai oferecer risco para aquela sobrevivência dele. Então comer sozinho não é uma boa opção. Não é o indicado, não é ideal, independente do cão não ter outro cão ou ter outro cão na casa. Ele comer sozinho não é uma boa opção. Segunda opção, o cão comer junto com você. Essa é uma boa opção, só que a gente precisa saber como fazer. A gente precisa garantir que esse cão entenda que a sua presença ali é para que você possa estimulá-lo a comer, para que você possa oferecer desafios para ele. Quando eu falo junto, é você participar desse momento. É você fazer com que o seu cão se alimente com a quantidade ideal para aquele cão, gostando de se alimentar, oferecendo desafios. Lembra que eu falei agora há pouco? Então, o ideal para mim é você fazer com que o cão se alimente junto com você. Você participar desse momento. Para você olhar se o seu cão está se alimentando mesmo, se ele gosta de comer, se está dentro do que ele que é suficiente para ele, que ele come com vontade. É para isso que a gente existe na vida do cão, para garantir que esse momento seja o momento perfeito. Para você supervisionar, para você estar junto, para você oferecer desafios, para fazer com que seu cão interaja com você nesse momento, para que ele queira trabalhar por isso, pensar, se desafiar. Esse é o objetivo quando a gente vai alimentar o nosso cão e transformar esse momento como uma alimentação ideal. E aí a outra situação, se alimentar com outro cão. A gente cai aqui na mesma questão de falar de se alimentar com você, ou sozinho. A gente precisa que o cão tenha esse desenvolvimento, para que o cão entenda o momento da alimentação como um momento de atividade, um momento de interação, um momento de desafios. A partir desse momento, o cão vai conseguir se alimentar com outro cão próximo, inclusive até na mesma vasilha, o que não é ideal, mas há essa possibilidade, porque o cão não vê aquilo como um risco à sobrevivência dele. Ele tem uma rotina de alimentação, ele tem desafios, sempre ele vai comer, o outro também vai comer. Quando você participa disso, você coloca uma recompensa para um, uma recompensa para outro, faz uma atividade com um, o outro espera. Você desenvolve toda uma capacidade e uma habilidade social do seu cão para que ele possa se relacionar com outros cães e até outras pessoas. Ele consegue ter o famoso autocontrole, que eu já falei aqui da importância desse autocontrole para a vida do cão. Então, na alimentação do cão, o ideal é que você participe, sempre. Sempre você está ali para poder fazer alguma coisa, interagir com o seu cão, apresentar essa alimentação, observar o seu cão se alimentando também, para criar isso como um momento, uma alimentação ideal. Sozinho não é ideal, não é interessante que seu cão coma sozinho todos os dias, toda hora, porque pode desenvolver essa posse dele, esse risco dele não querer que essa alimentação acabe ou seja tomada por alguém. E o outro cão é bom para que você possa desenvolver essa habilidade social no seu cão. Boa, a Fabiola colocou aqui, ó. O Nicolas só come sozinho em último caso. Geralmente é na minha presença. E é legal a gente entender também para a nossa presença ser dentro desse cenário. A gente participar. Mesmo que você não queira fazer, ou não saiba fazer, ou não consiga fazer alguns treinos, alguns desafios com o cão, você pode simplesmente pegar essa alimentação e você fracionar ela em diversos montantes. E aí você põe um pouquinho, aí põe ali no chão pro cão, ou dá na mão, eu não sei como é feito. E aí depois você se desloca, vai para outro lugar, dá mais um pouquinho, olha você participando, olha o seu cão interagindo, olha o seu cão se desafiando, olha o seu cão pensando. Então é dessa forma que a gente faz para se alimentar, fazer a nossa presença na alimentação do nosso cão. Mais uma pergunta. Se o cão comer bem, vai ficar saudável? E aí agora estamos pensando em tudo o que a gente falou aqui sobre a alimentação ideal, a forma de se alimentar, né, o tipo de alimentação que a gente dá para o cão, como a gente oferece essa alimentação, a rotina de alimentação. Será que se o cão comer bem, que é todo esse cenário que eu coloquei, ele vai ser saudável? Como é que é a pergunta? Vai ficar saudável? Será que se acontecer tudo dessa forma, o cão vai ficar saudável simplesmente pela alimentação? Não. Não de forma alguma. E a gente nem pode acreditar nisso.
A gente não deve acreditar e deve sempre trabalhar para que isso não seja uma verdade. A gente precisa atender outras necessidades do cão, para que o cão seja saudável, principalmente a questão emocional e psicológica do cão. Fazer o cão pensar é uma das melhores formas que a gente faz para que o cão seja saudável. Só que isso não vai garantir que ele tenha uma vida saudável só pelo fato do momento da alimentação ser uma alimentação ideal, ser um momento perfeito, aquela coisa bonitinha, direitinho, que o cão faz, que o cão gosta, come bem. Não, o cão precisa ter socialização, o cão precisa saber se relacionar com outros animais, o cão precisa conhecer a sociedade onde ele vive. E isso vai incluir tudo, todos os cheiros, todos os barulhos. O cão precisa ter atividade física, de acordo com as capacidades e a capacidade daquele cão precisa ser inserido. O seu cão precisa dormir, descansar bem, de verdade, à noite, para poder repor energias, para poder relaxar, para poder absorver os nutrientes da forma correta. Olha como é importante, e várias coisas que a gente precisa atender do cão. Se a gente não fizer essas outras coisas e focar só na alimentação, a gente vai ter um cão muito bem alimentado, só. Um cão muito bem alimentado, mas um cão que vai ter problemas de pele, um cão que vai ter problemas emocionais, um cão que vai ter problemas sociais, um cão que não vai conseguir dormir, um cão que vai estar sempre agitado, sempre estressado. Olha quanta coisa acontece se a gente foca só numa alimentação. É muito comum ainda, infelizmente, nas sociedades de hoje, a gente ter as famílias que só oferecem isso, comida e água para o cão e um passeio. Comida, água e passeio. Vira essa formulinha como se ela fosse mágica e ela não resolve nada. Ela não ajuda o cão em nada. A gente precisa atender outras necessidades do cão. Eu sempre falo aqui das necessidades específicas que tenham a ver com aquele cão. A quantidade de atividade física ideal, habilidades cognitivas, desenvolver o cérebro do seu cão. A gente falando aqui de autocontrole, mas não é só isso. Desenvolver propriocepção do cão, o cão conhecer o próprio corpo, descansar bem, ter um lugar limpo de banheiro para que ele possa fazer as necessidades dele com frequência, sem ficar segurando. Olha como é importante ficar tranquilo nesse momento. Então não é somente, e nunca será, e nunca deve ser, a gente focar somente na alimentação para acreditar que o cão vai ser saudável. A alimentação é apenas uma pequena parte. O cão pode comer a melhor comida, da melhor forma, gostar, ter a rotina ideal de alimentação e mesmo assim ele não ser nada saudável. Então tomem cuidado com isso e vamos pensar em atendimento global do nosso cão. Vamos para a pergunta. Chegou a hora da pergunta mais uma vez. O que você faria para o cão ter apetite? Essa aqui é uma boa. Inclusive é uma das que eu ia puxar aqui, porque eu acho que a primeira coisa que vem na cabeça quando a gente fala como é que eu faço para o meu cão ter fome? Tô falando de apetite, mas a gente fala cão ter fome. Ué, dá pouco, deixa sem, tira a comida dele. É muito comum a gente ouvir ser uma forma do cão ter apetite para esse momento. Imagina naquilo que a gente falou, vou focar aqui, vou transformar, né, trazer para cá de novo para quem não ouviu. Quando a gente não dá acesso para o cão a uma alimentação, o que acontece? A alimentação é sobrevivência. O cão vai precisar se alimentar. E aí ele vai comer simplesmente e unicamente porque ele precisa sobreviver. Não necessariamente porque ele quer ou porque ele goste, porque ele tem apetite. Não, é porque apareceu aquele recurso que é um recurso que está faltando para ele. Então ele vai pegar e vai comer. Agora quando a gente fala pouca comida, que é um cenário completamente diferente de você deixar o cão passar fome. Quando a gente fala de pouca comida, a gente vai fazer com que o cão valorize aquele momento. E quando eu falo de pouca comida, é importante a gente imaginar, desde que você esteja atendendo as necessidades desse cão nutricionais. Que você olhe para esse cão, ele se alimente bem, mesmo com essa pouca, ele tenha as necessidades fisiológicas dele ocorrendo naturalmente, numa boa. Então é importante que o seu cão esteja disposto, ou seja, ele está com pouca comida, teoricamente, mas ele se movimenta bem, ele gosta, ele quer participar, ele brinca, ele dorme bem. Ou seja, a partir desse momento, tá ótima essa quantidade de comida para ele. É comum a gente achar que o cão precisa comer muito, até o nome da live, né, comendo até dizer chega. Enquanto ele quer, eu vou dando. Não, vamos olhar para esse cão especificamente. Quando a gente fala de pouca comida, eu imagino que foi colocado aqui como pouca comida, que é você oferecer aquilo que é o suficiente para o cão. É você fazer com que ele trabalhe, eu vou falar trabalho aqui, mas é o famoso desafio.
é fazer com que ele trabalhe para que ele consiga aquela comida, para que ele tenha acesso. Então ele vai comer bem, ele vai absorver bem esses nutrientes, ele vai se desafiar, ele vai desenvolver habilidades físicas, ele vai desenvolver habilidades cognitivas e sociais nesse momento. E aí você está atendendo diversos conceitos do seu cão. E aí o seu cão vem preparado para se alimentar, com vontade de se alimentar. Não simplesmente porque é uma coisa que vai fazer ele sobreviver. Não, é porque é uma coisa que faz bem para ele, para a saúde dele, física, mental, emocional. Então é importante que a gente entenda o pouca comida desse jeito. Aí eu acredito sim também que isso é uma das grandes formas da gente desenvolver apetite do cão, é a gente trabalhar com pouca alimentação. Fazer com que aquele cão valorize cada comidinha que ele pega, cada pedacinho que você dá para ele dessa comida, cada grãozinho de ração que você dá para ele, para que ele entenda como funciona, para que ele valorize, ele dê importância para aquilo, ele queira aquilo. É assim que a gente desenvolve um apetite do cão. Eu acredito também, é uma das melhores formas da gente fazer, e sempre entender esse pouca comida como comida suficiente. Não pouca comida de vou deixar meu cão passando fome. Não. Aí a gente já está fazendo errado porque o cão vai comer por sobrevivência. É para garantir que aquela alimentação seja o suficiente para o nosso cão, que ele queira, se alimente bem e goste. Olha como é importante. Aqui que a gente fala do gostar, de ter apetite, é isso. É o cão querer aquilo, entender a importância daquilo naquele momento, dentro daquele cenário. É isso que a gente tem que fazer. Eu também acredito nisso. E agora eu vou dar a minha opinião. Vou colocar mais uma opinião minha aqui, ó. Isso é uma das coisas que acontece muito, a gente ficou utilizar comedores lentos. Não sei se você já ouviu sobre isso, mas a ideia é bem isso, é que o cão coma mais devagar. Será que isso vai desenvolver o apetite no cão? Não, de forma nenhuma. Isso vai fazer com que o cão coma mais devagar. Só isso que vai fazer com que o cão... Só isso que vai acontecer. O cão vai comer mais devagar, porque o acesso para a comida é mais dificultado. Isso vai fazer com que o cão coma menos também. Mas não necessariamente que ele coma o que é suficiente para ele. Porque a partir do momento que ele precisa ali se esforçar para ter acesso, ele vai cansar. Vai cansar a mente dele. Ele vai estar trabalhando. Só que pode ser que ele canse a mente demais. Se você não preparar esse cenário, esse comedor lento for uma coisa indiscriminada para o seu cão, com um tipo de comida difícil para o seu cão pegar ali, ele vai desistir de se alimentar. Ele vai parar de querer comer. Ele vai comer menos. Será que isso é desenvolver apetite do cão? De forma nenhuma. Muito pelo contrário, desenvolver apetite é totalmente o contrário disso. É fazer com que o cão consiga ter acesso. O cão consiga acessar a comida, ter essa recompensa. E o comedor lento, às vezes, ele vai dificultar esse acesso. E pode ser que o cão desista. O cão não consiga, não entenda como funciona esse comedor lento. Tenha dificuldade para ter acesso à comida que está ali. E aí ele começa a entender aquilo como uma coisa que faz mal para ele. Não vale a pena esse esforço. Olha como é importante a gente entender o que a gente usa, como a gente usa. E não estou falando que comedor lento não deve ser utilizado, mas precisa saber a hora de usar. Como usar, qual a quantidade que você coloca, como você coloca. Aí sim você vai fazer o seu cão se alimentar bem, mas não necessariamente vai ter apetite. Ele só vai conseguir comer. Continuando. Se quiserem dar opiniões ainda, deixa eu tirar aqui, ó. E aí vou colocar aqui quando a gente fala, até tem um pouco a ver, bastante a ver com isso que eu estava falando agora. Que a gente tem que falar, quando a gente fala de alimentação de cão, e cão comer muito, e cão comer o quanto que ele quiser, a gente precisa falar de segurança alimentar. Tudo isso que eu falei agora há pouquinho tem a ver com isso. É a gente não simplesmente dar alimentação para que o cão se alimente, para que o cão sobreviva, para que ele tenha isso que faz parte da alimentação. Não, a gente precisa garantir que essa alimentação exista sempre, para que o seu cão consiga se alimentar e entenda que isso é algo que faz parte da rotina dele, que ele não precisa se estressar por causa disso, que ele não precisa ficar ansioso, que ele não precisa ficar cansado quando ele vai se alimentar, ter dificuldades para ele. Quando a gente fala de segurança alimentar é você permitir que o seu cão tenha acesso à comida de uma forma saudável, de uma forma que ele consiga ter acesso, que ele goste, que ele tenha desafios, que ele se desenvolva, que ele desenvolva habilidades nesse momento, que ele goste, principalmente. A partir desse momento, o seu cão vai querer sempre participar. Quando você pega e utiliza um brinquedo, vou falar um brinquedo aqui para a gente generalizar.
onde você coloca comida dentro daquele brinquedo, para que seu cão coma mais devagar, para que seu cão pense na hora de comer, para que ele se esforce para ter comida. Tudo isso é um cenário maravilhoso. Só que, se você dificulta esse processo, se você coloca no brinquedo uma comida que é difícil de tirar, se você não faz isso num processo gradual, ou seja, apresentando esse brinquedo, esse objeto para o seu cão, para que ele consiga da primeira vez, da forma mais fácil possível, para que simplesmente só de ele chegar perto, a comida saia, só de ele encostar, ele consiga pegar, para que ele entenda a dinâmica, para que ele goste de fazer aquilo porque a recompensa acontece, e aí a partir desse momento, você começar a aumentar a dificuldade, de acordo com a capacidade do seu cão. É isso que a gente fala de segurança alimentar, não é simplesmente dificultar a alimentação do seu cão, não, ele precisa conseguir ter acesso. Quando você vai fazer uma atividade com o seu cão, ensinar um comportamento ou pedir um comportamento novo para o seu cão através da recompensa da alimentação nesse momento, precisa ser algo que o seu cão consiga fazer, para que não seja impossível dele fazer ou muito difícil, porque aí não é segurança alimentar, porque aí você não está garantindo que o seu cão tenha acesso, você simplesmente está dificultando o acesso dele para isso. E aí o seu cão vai começar a roubar comida, vai começar a desenvolver comportamentos possessivos, porque ele não vai querer. Ele vai saber que aquilo é tão difícil que quando ele tem, ele não quer que ninguém tire dele. Não, ele precisa gostar de se alimentar, conseguir, ter prazer, ter apetite. Isso é segurança alimentar. A comida tem que existir sempre, nos momentos certos. Saber o momento ideal, a alimentação ideal para o seu cão, a forma como isso deve ser feito. O seu cão conseguir se alimentar e ser saudável para ele, dentro das necessidades do seu cão, atendendo à nutrição do seu cão, fazendo com que o seu cão tenha uma vida saudável, esteja bem alimentado, bem nutrido, fazendo as necessidades corretamente, bem disposto. Isso é segurança alimentar para o nosso cão e é disso que a gente precisa falar quando a gente fala de alimentação e quantidade de alimentação, quanto o cão tem que comer. Não importa. O importante é que seja seguro para o nosso cão, que traga essa segurança alimentar para o nosso cão toda vez que a gente for falar de alimentação para o cão. Enfim, para finalizar, porque a gente já falou bastante aqui sobre cães que se alimentam, a ideia era a gente falar de cão comer demais ou desesperadamente, ou muito, sei lá, se era dessa forma que você entendia isso, mas é importante que a gente entenda que o momento da alimentação, ele precisa ser algo muito valioso, ele precisa ser importante para o seu cão, e ele só vai ser importante se você participar desse momento. Se você garantir que o seu cão tenha acesso a isso. Senão, o seu cão que vai tomar essas decisões. É o seu cão que vai tentar resolver isso, ir atrás dessa sobrevivência. Quando a gente começa a dificultar demais o acesso do cão à alimentação, ou por escassez, ou por uma forma de alimentar o cão difícil para ele, a gente vai fazer com que o cão comece a tomar ele decisões para se alimentar. E na maioria das vezes isso vai acontecer, o cão indo atrás de outras coisas para comer. O cão pegando coisas que teoricamente não são dele, mas que estão ali disponíveis. Isso vai fazer com que o cão seja ele o responsável pela alimentação dele. E aí a gente não fala mais de segurança alimentar. Quando a gente traz um cão para casa, somos nós que precisamos ser as pessoas responsáveis de que o cão tenha acesso à alimentação ideal para ele. Lembra do ideal que eu falei? O que significa esse ideal? É esse momento todo, desde a quantidade, a forma como você vai alimentar o seu cão, os momentos em que você vai alimentar o seu cão. Tudo isso vai fazer com que o seu cão tenha uma alimentação boa. Tudo isso vai fazer com que o seu cão coma o suficiente para ele. Porque ele sabe como funciona o processo, ele sabe que ele tem acesso, ele gosta de participar desse momento. É tudo isso que vai fazer com que o cão se alimente bem. E aí em nenhum momento você vai achar que seu cão está comendo demais. Muito pelo contrário, ele vai sempre querer comer. Só que quem controla e quem faz com que o cão tenha acesso a isso é você. É você que garante que a quantidade seja boa. É você que garante que o seu cão entenda como funciona o momento de alimentação. Não é qualquer comida que ele vai pegar. Não é qualquer coisa que cair que ele vai comer. Não é qualquer pessoa que der que ele vai comer de qualquer jeito. Simplesmente porque ele viu uma comida ali e achou que era importante para a sobrevivência dele pegar aquilo. Olha como a gente garante a segurança do nosso cão, não só falando de segurança alimentar, mas de saúde do nosso cão. Para garantir que ele não se envenene, não tenha não seja nada tóxico para ele, não faça mal.
não seja diferente do que ele está acostumado a comer, tudo isso garante que a gente faça, que nós sejamos as pessoas que garante que o cão tenha uma alimentação de qualidade, uma vida de qualidade, para que nós assumimos essa responsabilidade para oferecer para o nosso cão uma qualidade de vida, baseada numa alimentação. Porque quando você coloca essa alimentação dentro de uma rotina, dentro de uma atividade, com uma interação, apresentando coisas novas, colocando dificuldades para o nosso cão, a gente está fazendo um atendimento global do nosso cão. Imagina que alimentar o nosso cão no momento que vai fazer uma atividade física, um exercício, uma brincadeira, a gente vai atendendo tudo o que o nosso cão precisa, fazendo com que o nosso cão seja equilibrado e que ele veja em nós as pessoas que são melhores amigas dele. Afinal de contas, esse é o objetivo quando a gente traz um cão para casa, para a nossa vida, é garantir que ele veja na gente aquela pessoa que ele pode confiar, aquela pessoa que é amiga de verdade, que garante que as coisas boas aconteçam, que ele esteja sempre muito bem, eu ia falar comportado, que ele fique seguro, que ele se sinta tranquilo, calmo. Esse que é o nosso papel. E fazer isso através da alimentação, uma alimentação ideal, é um dos melhores cenários. Você vai juntando o útil ao agradável e garantindo que o seu cão seja feliz. É isso que a gente precisa fazer, é para isso que eu estou aqui e é para isso que você também está aí. Muito obrigado mais uma vez pela live de hoje. É um tema muito importante falar sobre alimentação e sempre que você puder dar essa atenção para a alimentação do seu cão, vai fazer muito bem para vocês, para o relacionamento de vocês e para a saúde do seu cão. Uma ótima noite, nos vemos na próxima quarta-feira. Qualquer dúvida ou qualquer sugestão de tema pode mandar. Muito obrigado pela participação de todos, tenham uma ótima